E agora sim, nós vamos à Bíblia, vamos ao Salmo 91. Salmo 91, os dois primeiros versos. Talvez dos versos mais conhecidos de toda a Bíblia. Esse Salmo 91, geralmente é aquele salmo onde nós encontramos as Bíblias abertas, assim, dentro das casas, porque é um salmo de proteção, é um salmo, alguns atribuem a Moisés, outros atribuem a Davi, outros estão inseguros quanto à autoria desse salmo, mas é um salmo de proteção, que fala sobre proteção de maneira especial nos dias difíceis, nos dias da tribulação. Nos dias da tribulação. A proteção de Deus. Vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso, sobre o que isso significa na prática para nós, a proteção divina. Não sei se você viu, no museu, acho que do Louvre, lá em Paris, um rapaz estava juntamente com a sua turma, passeando ali no museu, um jovem, e ele teve uma ideia genial. Ele estava calçando um All-Star velho, bem surrado, bem maltratado pelo tempo, bem sujo. E ele tirou o sapato, ele tirou dos pés do seu tênis e colocou ali perto de uma parede que tinha uma iluminação bonita. Então ele colocou ali o sapato perto da parede, se afastou, ficou do outro lado do corredor observando o que iria acontecer. Ele e sua gangue ali, né, dos seus amigos. E interessante que as pessoas pararam para tirar fotos daquele sapato como se fosse uma obra de arte. Está o sapato ali, perto da parede, perto da luz, e as pessoas começaram a parar e contemplar aquela obra de arte. Acabou sendo uma obra de arte pela astúcia do artista, não é verdade? Mas não era uma obra de arte. Mas vocês sabem que hoje em dia existe uma discussão muito grande sobre o que é arte, o que é o belo, o que é para ser apreciado. E desde o tempo em que as pessoas começaram a... Eu lembro da discussão que houve sobre um vaso sanitário que colocaram no museu como obra de arte. E se começou a discutir o que é arte. Então, hoje, não se tem uma clareza muito grande sobre o que é arte, verdadeiramente, ao ponto das pessoas considerarem arte até mesmo um sapato velho colocado, abandonado num corredor de um museu. Mas uma coisa eu fiquei pensando, grande parte daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sente, é fruto da nossa percepção. Para o rapaz que tirou o sapato e colocou lá, era somente uma pegadinha. Era somente o sapato velho ali no corredor. Mas para outros, aquilo poderia até mesmo ser considerado como uma obra de arte. Ou como a história do rabino. Ele tinha uma barba muito longa. E durante uma aula, um dos seus alunos lhe fez uma pergunta: Rabino, quando você vai dormir à noite, como que você coloca a sua barba? É por baixo ou por cima do cobertor? O rabino sorriu e disse: olha, eu não tenho uma resposta para você porque eu nunca parei para notar se eu deixo a minha barba por cima ou por baixo do cobertor. No outro dia, o rabino chega cheio de olheiras e diz: olha, eu quero te matar como aluno. E o aluno, por quê? Porque ontem à noite, quando eu fui dormir, quando eu coloquei por baixo do cobertor, começou a me pinicar. Quando eu coloquei por cima, aquilo ficou estranho, começou a me incomodar. E eu simplesmente não consegui dormir. E conta a história que essa é uma boa reflexão, que às vezes um problema só se torna um problema quando nós consideramos que ele é um problema. Muita coisa tem a ver com a percepção.
Essa semana eu fui numa viagem bem indigesta, bem difícil. Fui até Napa Valley visitar nossa irmã querida Maia. Eu fui só, mas não fui só. Eu fui carregando vocês todos e foi a primeira coisa que eu falei para ela quando cheguei lá, quando encontrei. Eu disse: Maia, eu estou aqui, mas eu estou representando todo mundo de lá. Porque eu sabia que alguns não teriam oportunidade de chegar ali. E eu disse a ela: Maia, eu estou aqui representando todo mundo. A nossa primeira conversa foi sobre pessoas que desenvolveram a capacidade de dar louvor em meio à dor. Essa foi a nossa primeira conversa. Foi assim que a gente começou o nosso culto. Foi dialogando acerca dessas coisas. Como dar louvor em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à falta de esperança, à falta de perspectiva. Como ainda pessoas guardam no coração o desejo de louvar em meio a circunstâncias tão adversas. Essa foi a nossa primeira conversa. E durante o culto, nós cantamos. E eu pude ver a Maia dando louvor em meio à sua agonia. Eu pude ver a Maia dando louvor em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à falta de perspectiva, em meio à falta de esperança de uma cura desse corpo mortal. A Maia já não conseguia cantar, mas do jeito que ela podia, ela cantou. Ela deu louvor ao Deus que durante toda a sua vida carregou em suas mãos. Eu tenho certeza que para Maia, as palavras do Salmo 91 ganharam um significado todo especial. Porque diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso ou do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O meu Deus em quem confio. Durante esse encontro, mais uma vez, eu fui convidado a meditar sobre o significado. O que significa Deus ser o nosso escudo, ser o nosso protetor? O que significa Deus ser o nosso abrigo vocal, né? Tem como desejo isso, falar para todos que existe um lugar de abrigo, existe um lugar de proteção. O que significa? O que nós aprendemos é que quando a Bíblia diz aquele que habita, não está falando de uma simples visita. Não é quando eu vou na sua casa falar com você, orar com você. Não é uma visita passageira. É como você na sua casa. Você habita na sua casa. Você vive na sua casa. Você está ali. Você não está de passagem. Você está de maneira permanente naquele lugar. Então a Bíblia nos informa que aqueles que desenvolvem essa amizade com Deus a ponto de dizer: olha, eu não estou de passagem nesse relacionamento, não é um relacionamento temporário, é um lugar de permanência. Aqueles que habitam nesse lugar, eles desfrutam dessa sensação de proteção. Mas é como uma flor que está ao lado de um rochedo alto, grande, e vem uma grande tempestade. O rochedo protege a flor, mas a flor sente os efeitos da tempestade. A flor vai ser chacoalhada de um lado para o outro. A flor vai sentir tudo aquilo, mas está, de alguma forma, protegida pelo rochedo ao seu lado. Assim é quando nós habitamos na presença de Deus, assim quando nós estamos com Deus, nós vivemos com Deus. Nós estamos ali, somos chacoalhados pelas tempestades da vida, mas de alguma forma temos uma sensação de proteção,
como ninguém mais pode ter. Ninguém mais que não tenha essa relação. Essa segurança, essa certeza, essa convicção. No momento que a tempestade passa, somos tentados a questionar. E por isso é importante refletir. Refletir. Eu tenho usado as experiências ao meu redor como oportunidades para reflexão. Pensar o que significa Deus ser o meu protetor. O que significa isso? A única coisa que eu aprendo desse salmo é que eu preciso desenvolver essa relação com Deus de permanência, de estar com Ele, de viver ao seu lado. E aí vou encontrar descanso. Vou encontrar um descanso, uma paz que excede todo entendimento, porque não é a paz como o mundo dá, mas é a paz de Cristo. Ela é maior, ela é incomensurável. Nós tivemos nosso momento de louvor ali com a Maia. Adoramos a Deus, refletimos sobre a vida, oramos por ela. No dia seguinte, eu retornei pela manhã para me despedir dela, porque eu estava voltando para cá. E a Maia já tinha um semblante mais tranquilo. A Maia estava com um semblante mais tranquilo. A paz, a segurança, que ninguém pode explicar. Quando nós descansamos à sombra desse Deus Todo-Poderoso, nós dizemos: Tu és o meu refúgio. E aqui nós vemos o quanto que é pessoal. Nós vemos quanto que é meu refúgio. Não é simplesmente o protetor da igreja, é o meu refúgio. É o meu Deus. É o meu rochedo, no qual me sustenta. O grande mal é quando nós pensamos que a proteção de Deus é como se fosse um escudo invisível que estivesse ao nosso redor e que nada, absolutamente nada, vai nos tocar. Esse é o grande problema. Nós pensamos somente em termos imediatos, nós queremos apenas a recompensa para agora, nós queremos... E é claro, nosso coração clama por isso. Nós temos dor física, nós temos dor emocional, nós temos tanta maneira de sofrer e todo esse sofrimento nos leva a clamar a uma resposta imediata. E quando nos detemos demasiadamente nesse pensamento, nós chegamos a acreditar nisso, que Deus é o nosso protetor. E se tudo está bem conosco, significa que Deus está ali. Mas se não está alguma coisa bem, significa que Deus abandonou a gente. Esse é o pensamento que talvez surja naturalmente na cabeça de muita gente. Não sei por que tipo de condicionamento passamos. Religioso, emocional, não sei. Mas de alguma maneira nós imaginamos, olha, se alguma coisa não está bem, é porque Deus já não está comigo. Mas quando investigamos as páginas da Bíblia, nós vamos de um lado para o outro, nós não encontramos histórias assim. Nós não encontramos alguém que não foi tocado em nenhum momento, que não sofreu, que não chorou, que não sentiu dor. Nós não encontramos ninguém nessa condição na Bíblia, mas nós encontramos pessoas constantemente acompanhadas e guiadas por Deus. Mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dor. Quando nós visitamos, por exemplo, o capítulo 37 de Gênesis, nós encontramos a história de um rapaz muito bom. Olha, se alguém pudesse encontrar um noivo aí para a filha, seria um rapaz como José, não é? Um rapaz bom. Mas José, que no momento era o queridinho do seu pai, logo depois era traído por seus irmãos. E depois dessa traição, tantos sofrimentos passaram pela vida de José. E é engraçado que lá no fundo do poço, é engraçado que lá na masmorra, na prisão, quando falsamente acusado, é engraçado que carregando tijolos como um escravo, ou seja, qual foi o seu trabalho, a Bíblia diz, olha, lá no capítulo 39, diz assim, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou.
Então diz a Bíblia que Deus estava com José em toda a sua jornada. Ele não estava no momento que ele chegou a ser governador do Egito. Não, ele estava com José em todo o tempo. Inclusive no poço, inclusive na masmorra. Mas quão difícil é enxergar isso lá do fundo do poço, lá de dentro da masmorra. O que nós sabemos é que mesmo nas circunstâncias mais adversas, nós temos uma promessa. E aqui, uma citação de Ellen White, que ela diz assim, olha, em relação à graça, à salvação, ela diz, isso é uma coisa que nós precisamos saber, não é sentir. Isso eu repito várias e várias vezes para mim mesmo e repito para vocês. Quando é a nossa relação com Deus, existem coisas que nós temos que saber, não é sentir. Porque enquanto o corpo está gritando, com algum incômodo, a gente não tem como sentir muita coisa. Mas quando a gente sabe que Deus está ali pertinho da gente, até aquela circunstância se transforma. É saber. É uma decisão. Quando nós somos alcançados pelos absurdos dessa vida, eu vou considerar assim, absurdos, o caos dessa vida, e não adianta a gente imaginar que isso é algo fora da nossa realidade, porque se não é a realidade de agora, em algum momento vai ser. Em algum momento a gente vai estar no olho do furacão. A gente precisa simplesmente saber que Deus está ali com a gente. Saber. É uma decisão. A fé é mais do que simplesmente sentir. A fé é o decidir. É o acreditar. Mesmo naquilo que os olhos não podem ver. No fundo do poço, na masmorra, eu tenho convicção. E aquele jovem José, ele não tinha convicção de tudo que estava acontecendo. Ele não tinha noção. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Sabia tanto que lá no final da história, já no capítulo 50, o verso 20, José mesmo, no reencontro com seus irmãos, ele disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então José agora encontra a resposta que provavelmente ele se fez a pergunta que ele se fez durante muito tempo. Eu imagino que de carne e osso, como nós somos, José se perguntou tantas vezes, por que eu estou passando por isso? Eu decidi ser fiel a Deus, me jogaram na prisão. Por que eu estou passando por tudo isso? E agora, finalmente, de alguma forma, ele tem os seus olhos desvendados, ele compreende que havia propósito para aquela tempestade que tocou a sua vida. Quando a gente está passando por nossas tempestades, a gente já treinou a nossa mente, e é bom a gente treinar a nossa mente em tempos de paz e tranquilidade. Antes que chegue a noite, durante o dia, a gente treina a nossa mente para reagir da melhor maneira quando as circunstâncias não forem mais as mais favoráveis. A gente acreditar que, apesar de todas as adversidades, continua existindo um propósito. Continua existindo um propósito para a nossa vida. Em outro exemplo da Bíblia, nós encontramos um homem riquíssimo, chamado Jó. Tinha tudo que o coração humano deseja. Tinha dinheiro, tinha boa família, era amigo de Deus. Tinha tudo que alguém pode imaginar e chamar isso de vida perfeita. Se a gente visse a vida, dizem que a gente só coloca no Instagram os nossos highlights, né? Só os melhores momentos da nossa vida. Aquela parte do jogo que é bem chata, a gente não coloca, mas o gol a gente lança lá, não é verdade? Cabeceou, a bola entrou, gol, sair comemorando, é o que a gente posta lá. É o que dizem que fazem, eu não sei.
Se é assim com todo mundo. Se a gente fosse olhar o perfil no Instagram de Jó, como seria o perfil do Instagram? Adorando a Deus com seus filhos, era, sei lá, montado no seu camelo ali, olha. Como é que fala? Cavalgar? Não, não é cavalgar, né? Cavalgar vem do camelar, né? Camelando ali no deserto. Se a gente fosse olhar o Instagram de Jó, seria aquele Instagram que a gente olha assim, rapaz, que vida é essa, hein? E dizem que esse é o grande mal de hoje, né? As pessoas olham a vida dos outros, aí sentem a vida deles chata, porque só vê o highlight da vida do outro, né? Vai confessar que você nunca chegou perto de um carrão assim e tirou uma foto. Pessoal do Brasil, eita! Ninguém sabe o duro, né? Então a gente acha a vida da gente chata porque a gente compara com a dos outros. Talvez a vida de Jó, aos nossos olhos ali no Instagram, seria a vida que a gente olha, que vida é essa aqui? Mas um dia veio a tempestade, um dia veio a violência dos ladrões, um dia veio as forças da natureza e destruíram cada uma das coisas que tornava a vida de Jó aos nossos olhos uma vida feliz. E é nesse fundo do poço que nós escutamos o convite, a provocação. Jó está ali jogado no fundo do poço. Aí vem a provocação de alguém muito próximo. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque tua vida já não tem sentido. Tua vida já não tem propósito. Já não tem futuro, já não tem perspectiva. Morre. Acaba com esse sofrimento todo. Eu tenho uma tia, hoje ela está numa condição bem difícil, já não se comunica, já. Mas nos seus bons anos, ela aprendeu a fazer tapetes. Sabe tapete de lã? Não sei se vocês já fizeram isso. Era uma agulha diferente, ela tinha um coisinha assim, ela usava um ganchinho lá, ela passava, ela me ensinou uma vez. Então ela passava, dava um nó ali por trás de uma tela, né? Deixa eu tentar descrever aqui para vocês entenderem. Era uma tela, né? Trançada assim, com os quadradinhos pequenininhos. Então ela pegava essa agulha com a lã, passava ali por dentro desse quadradinho e dava um nó de forma que ficava para fora o fiozinho. E ela ia montando ali o desenho, né? O padrão que se desenhava anteriormente ali na tela. Ela ia fazendo aquilo ali com as cores adequadas. E uma coisa que eu gostava de fazer era olhar a parte de trás do tapete. E como criança, o que é que eu fazia? Eu olhava a parte de trás porque eu tentava usar a minha imaginação para descobrir como era a parte da frente. Entende? Entendeu? Então eu gostava primeiro de olhar a parte de trás para tentar imaginar como era a parte da frente. Mas o que é que a gente vê atrás de um tapete? A gente não vê o desenho perfeito, não é verdade? A gente vê ali umas linhas assim, parece que estão meio fora de lugar. A gente vê as cores ali, mas não dá para identificar exatamente o que é que tem ali. Mas quando a gente passa para o outro lado, a gente descobre que existe ali um desenho, existe um padrão, tem uma lógica ali. Existe beleza naquilo. Vamos imaginar que nós somos essa criança que está usando sua imaginação e aquilo que a gente consegue enxergar da vida é somente a parte de trás do tapete. Às vezes não faz sentido, às vezes não tem beleza, às vezes está um negócio meio que bagunçado, a gente não consegue ver. Mas Deus, Ele é o tapeceiro, Ele está à frente, Ele sabe, Ele está vendo o outro lado, Ele está vendo o que é que Ele está construindo ali. Ele é o tapeceiro, Ele está construindo aquele tapete. Um dia, como diz o apóstolo Paulo, nós teremos os nossos olhos abertos e finalmente, nós vamos ver o lado certo do tapete. A gente vai entender
E citando outra vez o Espírito de Profecia, é aí quando se diz que quando nós finalmente tivermos acesso àquilo que Deus tinha em mente, a gente vai dizer mais de 1000 vezes, a gente vai concordar. Eu não sei qual seria o superlativo de concordar. A gente vai dizer para Deus: o Senhor fez tudo de maneira justa e correta. Obrigado, Senhor. Mas enquanto a gente está do lado de trás do tapete, é difícil entender quando Deus diz a Satanás: tudo o que ele tem está nas tuas mãos. É difícil entender que Deus está acima de tudo e de todos. Deus está no controle, Deus impõe limite até o sofrimento, porque, como diz a palavra do Senhor, nós não somos provados, não somos tentados além das nossas capacidades, não é verdade? Então Deus impõe o limite do sofrimento. Se o inimigo das nossas almas não tivesse a ele imposto esse limite, nós seríamos destruídos em segundos. Mas é porque Deus ainda impõe um limite ao mal que nós ainda só passamos por aquilo que temos a capacidade de suportar. Mas, como disse, olhando a parte de trás do tapete e vendo somente esses fios soltos, essas cores misturadas, que não têm um sentido, a visão não é agradável. Mas um dia, nossos olhos serão abertos e finalmente poderemos ver aquilo que Deus viu durante todo o tempo, conduzindo a nossa história. Muitas vezes nós temos que confiar em meio ao mistério. E uma vez mais, Jó é um exemplo, porque ele diz: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Porque ele tinha uma certeza muito grande. Ele tinha uma certeza muito grande. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, e finalmente, ele se levantará sobre a terra. É saber, não é sentir. Porque quando as úlceras atacam, a gente não tem como sentir muita coisa além da dor. Quando a gente perde alguém que ama, não tem muita coisa para sentir, além de tristeza profunda. Mas é saber. Deus continua no controle. Para nós é difícil entendermos esse paradoxo. Por que alguém que serve a Deus, que decide fazer o bem, sofre? É um paradoxo para a gente. Dá um nó na nossa cabeça. Por que é assim? Por que é assim? Mas uma coisa é verdade. A justiça de Deus nem sempre se revela da maneira como nós esperamos. O grande problema é que muitas vezes, e isso é normal, não se sinta um alienígena por causa disso, nós nos sentimos assim porque nós queremos ter sob controle todas as coisas, não é verdade? Nós queremos previsibilidade. Nós queremos saber o que é que vai acontecer amanhã. Deus sabe tanto disso que ele foi bondoso o suficiente para nos deixar profecias, não é verdade? Para a gente ter segurança. Olha, quando essas coisas acontecerem, está acontecendo, olha só, posso confiar em Deus. Ele sabe que a gente precisa de uma certa segurança. Então ele é bondoso com a gente. Mas uma parte da história que a gente não entende é o porquê que ele não revela tudo de uma vez. Por que ele não conta para a gente como é que vai ser cada dia da nossa vida? A gente deseja pela previsibilidade, mas o que a gente sabe é que a vida tem muitas imprevisibilidades. Nós não podemos prever muita coisa em relação ao nosso futuro. Mas uma coisa nós sabemos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito.
Isso nós sabemos. Que Deus usa todas as coisas, até o mal. Ah, pastor, mas Deus jogou o mal sobre mim? Não estou dizendo isso. Deus usa até o mal. O que é que José disse a seus irmãos? O mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em quê? Em bem. Até mesmo o mal, Deus transforma em bem. Para que todos nós, que o amamos, possamos viver segundo o seu propósito. A certeza de Jó, eu sei. Ele não disse eu sinto, ele disse eu sei que o meu Redentor vive. Porque tudo que se refere a Deus é simples e complexo. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e nos deu a salvação. Simples, não é? Simples, muito simples. Mas quão profundo é isso? Quão complexo é isso? Jesus vir, morrer, ressuscitar e nos dar a salvação. Tudo que se refere a Deus é ao mesmo tempo simples, porque nós podemos compreender. Se não fosse simples a esse ponto, nós não compreenderíamos, mas ao mesmo tempo tem um peso, tem um significado tão profundo que a gente vai gastar a eternidade estudando essas coisas. O que está acontecendo hoje? Não sei exatamente o que está acontecendo. Para mim, se parece como as costas de um tapete. Mas eu sei que o nosso Deus está em controle de todas as coisas. Essa é a certeza. Quero convidar você hoje a refletir em como você tem reagido aos seus desafios, às suas noites escuras. Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a maneira como você enfrenta essas dificuldades, essas noites escuras, esses dias tristes? Eu quero te convidar a confiar num Redentor que não falha. E, por fim, se levantará sobre a terra para dar fim a todo esse sofrimento que nós vivemos agora. Para finalizar, agora já podem começar a se preparar. Eu fui lá em Maia para vê-la, para dar algum tipo de suporte. Mas eu fui com um objetivo também especial. Fui lá fazer um agradecimento a Maia. Eu fui agradecer a Maia porque eu tive pouco convívio com a Maia, na realidade. Talvez seja a realidade de alguns outros aqui que não tiveram a oportunidade de conhecer a Maia mais profundamente. É interessante que aqui alguns são como filhos, como irmãos e irmãs da Maia. E para outros a Maia é completamente desconhecida, não é verdade? Porque ela vivia longe. Mas eu fui fazer um agradecimento especial à Maia. Quando, alguns meses atrás, eu fiquei sabendo do diagnóstico da minha mãe, vocês lembram que eu fiquei bem sentido com toda a situação. Meu coração estava um pouquinho tumultuado naquele tempo, e quando eu falei na igreja e pedi oração a vocês por minha mãe, naquele tumulto, minha mãe estava na UTI, sem ter alguém ali do lado, estava uma confusão para encontrar alguém. No final do culto, a Maia me procurou. Eu estava encostado, eu lembro exatamente onde eu estava encostado naquele móvel ali da antiga sala que a gente estava usando aqui na conferência. Lembra? Tem aquele móvel que tinha ali no meio? Eu estava encostado ali. Aí a Maia chegou para mim e disse assim: pastor, Deus colocou no meu coração e eu quero te dizer que
eu vou lá no Brasil cuidar da sua mãe. Eu vou ficar com sua mãe. E eu fui agradecer ela por isso. Eu disse a ela, Maia, você não precisou ir. Mas para mim, de coração, é como se você tivesse ido. E ela com muita dificuldade assim, eu ia mesmo. Eu falei, eu sei que sei. Eu sei que sei. Eu sei que você iria. Maia foi uma pessoa que serviu as pessoas com muita generosidade, com muito amor. Cuidou de algumas crianças aqui que estão aqui atrás de mim, né? Né, Márcio? Hã? Foi tesoureira da igreja, serviu a igreja com seus talentos. Foi alguém que serviu a Deus com todo o seu coração. A gente é muito agradecido por tudo que Maia viveu. A gente queria que Maia continuasse vivendo mais tempo, mas de maneira surpreendente chegou o fim da história da Maia aqui, presente entre nós. Mas nós sabemos que os frutos que a Maia produziu, eles não vão parar aqui, não é verdade? Abel morreu lá atrás, mas diz que o sangue dele, de alguma forma, continuava clamando. A gente se vai desse mundo, mas aquilo que a gente construiu fica. E o que a gente deve orar agora é que, de maneira muito especial, Deus trabalhe poderosamente na família da Maia, que está agora abalada, está triste, está machucada, está golpeada, mas finalmente vai um dia se levantar outra vez, se restabelecer. Oremos para que Deus conduza cada um deles assim com mão poderosa, com mão firme, para que eles possam sentir que o verdadeiro sustento da família não era somente a Maia era um instrumento da verdadeira coluna daquela família, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. A última palavra eu quero compartilhar com vocês. A gente vai ter um serviço aqui para celebrar a vida da Maia. A família quer isso. Mas a última palavra que eu ouvi da Maia foi um te amo. E eu disse para ela, olha, estou representando todo mundo. Então esse te amo que eu ouvi da Maia é para todos vocês. Tá bom? Todos vocês. A Maia nos amava e um grande dia a gente vai reencontrar a Maia. Que Deus abençoe a todos. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1. Pode levar. Venha, Senhor, em minha vida, eu quero ser teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Só em mim, só em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em minha vida, eu quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Vamos orar?
Nosso Pai querido, nesse dia de luto para a nossa igreja, nós queremos exaltar e glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos pela vida da Maia, dedicada ao Senhor, dedicada à tua igreja, dedicada à sua família, aos seus amigos. Onde a Maia passou, ela deixou amizades, ela deixou amor. E nós escutamos da boca dela que ela nos ama, que ela nos amava. E nós te agradecemos por todo esse amor que ela dedicou durante toda a sua vida. E pedimos que esses frutos desse amor continuem sendo produzidos para a honra e glória do teu santo nome. Que através de seus filhos, através de toda a sua família, toda a sua prole, a Maia continue sendo lembrada através desses gestos amorosos, de carinho, de cuidado com os semelhantes. Nós te agradecemos, Pai querido, porque temos a oportunidade de vivermos no Senhor, de habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Obrigado pela proteção que vai além do nosso entendimento. Obrigado por nos ajudar a saber que no meio da tribulação o Senhor continua conosco. Também te pedimos, Senhor, pela família da Geisa, que há pouco tempo também perdeu um ente tão querido. Continue abençoando, consolando, confortando a cada um dos familiares. Nós pedimos que o Senhor nos sustente com a tua mão poderosa e quando chega o momento de nós mesmos estarmos envolvidos em uma situação caótica, que nós tenhamos, Senhor, a confiança de ainda em meio ao caos louvar e engrandecer o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, nos abençoe no restante desse sábado. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e um agradecimento especial aos músicos de hoje, né? Muito obrigado, Nicolas, Binho, e aos nossos adolescentes, né? E essa preciosidade aqui que já é parte do Ministério do Louvor.